Fala pessoal, tudo bem com vocês? Marcos Rodrigues aqui, professor do Matemática Mastigada, e hoje a gente vai falar sobre aqueles problemas de torneiras. Eu tenho certeza que você já viu por aí aqueles problemas em que uma torneira enche um tanque em tantas horas, uma outra torneira enche um tanque em uma outra quantidade de horas, e ele pergunta aí quantas horas demora para encher com as duas torneiras juntas. E aí tem até variações desse problema que são um pouco mais difíceis. No vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo sobre isso e você vai conseguir resolver qualquer questão desse tipo, beleza? Antes da gente começar a aula, eu peço para você se inscrever aqui no canal e já deixar um like nesse vídeo, que vai me ajudar a trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Bom, vamos lá então. Eu coloquei aqui um probleminha dos mais simples que tem, para a gente poder discutir, ver como funciona a coisa e criar um método de resolução. E aí, a partir desse método de resolução, nas próximas questões, eu já vou te resolver direto pelo método, porque eu já vou estar te explicando como ele funciona aqui, e a partir daí a gente pode usar sem problema, certo? Olha só esse primeiro aqui, ó. Uma torneira enche um tanque em 10 minutos, enquanto outra enche o mesmo tanque em 15 minutos. Suponha que as duas são ligadas com o tanque vazio ao mesmo tempo, em quantos minutos o tanque estará cheio. Então, como que a gente vai prosseguir com essa questão? Ó, eu vou desenhar um tanque aqui para a gente conseguir fazer algumas considerações a respeito disso. E vamos supor que eu tenha essa torneira aqui e tenha essa outra aqui, ó. Eu vou chamar essa torneira de 1 e essa torneira de 2. A torneira 1 enche o tanque em 10 minutos, enquanto que a torneira 2 demora 15 minutos para encher o mesmo tanque. O que eu posso considerar a respeito disso? Acompanha aqui comigo, ó. Se essa torneira ela demora 10 minutos para encher o tanque, vamos analisar o que essa torneira sozinha faz. Se eu dividir aqui o tanque em 10 partes iguais, cada minuto que passar, essa torneira aqui, ó, de 10 minutos, ela vai encher uma dessas partes que eu dividi, certo? Se ela demora 10 minutos e eu tenho 10 partes, cada parte vai demorar 1 minuto. E o que acontece com essa torneira de 15 minutos? Eu preciso dividir o tanque em 15 partes, né? Eu preciso dividir em mais partes para que eu consiga fazer a mesma coisa. Se eu dividir o tanque em 15 partes, essa primeira torneira ela vai encher uma parte a cada minuto. Então, pensa assim comigo, ó. Se eu tenho que dividir em 15 partes para a torneira 2 e eu tenho que dividir em 10 partes para a torneira 1, por que eu não faço assim, ó? Eu vou dividir agora em 30 partes. O que acontece se eu dividir em 30 partes? Vai acontecer o seguinte, eu vou encher 3 partes por minuto com o de 10 minutos, já que ele vai encher as 30 em 10 minutos, ele vai encher 3 por minuto. E com a torneira de 15, eu vou encher 2 por minuto, já que eu encho as 30 em 15 minutos, eu vou encher 2 a cada minuto que passar. Ou seja, galera, se eu tiver as duas torneiras trabalhando juntos, como uma enche 3 partes do tanque e a outra enche 2 partes do tanque, e eu tenho 30 partes, elas vão encher 5 partes a cada minuto. A cada minuto que passar, elas vão encher 5 partes do tanque. E aí dá para saber quanto tempo vai demorar as duas juntas. Vai demorar exatamente 6 minutos, porque elas enchem 5 partes por minuto e eu tenho 30 partes. Eu acho que essa é uma maneira intuitiva da gente ver o que está acontecendo, tá bom? Eu vou abaixar aqui, ó, e a gente vai ver outra maneira intuitiva da gente ver a mesma coisa nesse mesmo problema. O que eu quero agora é que você entenda o problema, entenda o que está acontecendo, para que a gente possa criar um método de resolução que vai resolver qualquer questão. Acompanha aqui comigo que eu vou desenhar outro tanque aqui. Mas agora, o que eu vou fazer é dar um volume para esse tanque. Eu vou falar que esse tanque aqui, ó, ele tem 300 litros. E se eu tenho duas torneiras, uma aqui que enche o tanque em 10 minutos e eu tenho outra torneira aqui que enche o mesmo tanque em 15 minutos, né? A torneira 1 e a torneira 2. Qual que é a conclusão que eu tiro, né? Se a torneira 1 enche o tanque em 10 minutos e ele tem 300 litros, é porque ela vai colocar dentro do tanque 30 litros
a cada minuto, concorda comigo? Porque ela tem que encher os 300 em 10 minutos. Já essa outra aqui que enche em 15 minutos, ela vai derrubar no tanque 20 litros por minuto, já que ela tem que encher os 300 em 15 minutos, certo? E aí a ideia é o seguinte, as duas juntas, essa aqui que derruba 30 litros por minuto e essa aqui que derruba 20 litros por minuto, as duas juntas aqui, ó, vai derrubar 50 litros a cada minuto. E se eu tenho 300 litros no tanque, eu vou ter 6 minutos para encher, tá bom? É 50 litros por minuto para encher um tanque de 300 litros. Vai demorar 6 minutos, certo? E aí a ideia que eu quero passar para vocês é que a gente precisa juntar o trabalho dessas duas torneiras para encher um único tanque. E qual que é o método de resolução que eu vou propor aqui para a gente fazer? Olha só, uma torneira demora 10 minutos e outra torneira vai demorar 15 minutos, certo? O que eu posso fazer para encher um tanque é o seguinte, ó, eu vou pegar a fração que a primeira torneira contribui, ela contribui com quanto? Com um tempo dividido por 10. Acompanhe aqui que eu acho que você vai entender. Olha só, se passar 5 minutos, essa torneira vai ter enchido metade do tanque. Se passar 10 minutos, ela vai ter enchido um tanque inteiro, né? Eu estou substituindo aqui, ó, o valor desse T por uma quantidade de minutos. Da mesma forma que se passar 1 minuto, ela vai encher 1 sobre 10 do tanque, certo? A segunda torneira é a mesma ideia. A gente vai falar que ela contribui com T dividido por 15. E por que T dividido por 15? Porque em 15 minutos ela enche um tanque. Se eu colocar, por exemplo, 5 minutos, ela vai encher 1/3 do tanque, ou 5 sobre 15 do tanque. Se eu colocar 1 minuto, ela vai encher 1 sobre 15 desse mesmo tanque. E aí a gente vai igualar isso com 1, né? Porque a minha ideia é encher um tanque inteiro. E aí a gente vai, a partir disso aqui, ó, é o nosso método de resolução, né? A gente vai pegar a fração que a torneira vai encher, somar com a fração que a segunda torneira vai encher e igualar isso a 1, porque esse 1 representa um tanque. Se caso você fosse usar 2 tanques, você poderia igualar aqui a 2, né? Se te perguntassem, e para encher 2 tanques? Aí aqui você coloca 2, mas esse é o nosso método de resolução, tá bom? Vamos fazer essa equaçãozinha aqui rapidinho para a gente ver que a gente chega naqueles mesmos 5 minutos. A gente tem que o MMC aqui, ó, vai ser 30 e vamos fazer aqui, ó, 30 dividido por 10 vai dar 3 e 3 vezes T vai ficar 3T. Esse 30 agora dividido pelo 15 vai ser 2 e 2 vezes T vai ficar 2T. E tudo isso eu vou igualar a 1. Vou abaixar aqui para a gente continuar. Passa esse 30 para lá. 3 mais 2 vai ficar 5 vezes o T. E 30 vezes 1 é igual a 30. Passo 5 para lá. 30 dividido por 5 é igual a 6. Então tá aqui, o tanque vai demorar 6 minutos para ficar cheio com as duas torneiras ligadas ao mesmo tempo, tá bom? Eu espero que esse primeiro exercício tenha servido para você entender o que acontece. A gente está sempre, ó, somando o que cada tanque contribui. Por exemplo, se tiver um ralo, eu vou subtrair o que ele contribui para esvaziar o tanque, né? Se tiver, por exemplo, 3 torneiras, é só eu somar o que cada uma contribui. Eu posso somar 3 frações, não tem problema, beleza? Vamos então ver como funciona se eu colocar um ralo para esvaziar o tanque? Olha só, uma torneira enche um tanque em 3 horas, enquanto outra enche o mesmo tanque em 2 horas. E um ralo esvazia o tanque em 6 horas. Suponha que as duas torneiras e o ralo são ligados com o tanque vazio ao mesmo tempo. E aí a pergunta, em quanto tempo o tanque estará cheio? Vamos usar o nosso método de resolução que a gente já entendeu como funciona e agora pode usar deliberadamente? Vamos lá então, ó. Vai ser o tempo para encher dividido por 3, que é a primeira torneira, mais o tempo para encher dividido por 2, que é a segunda torneira, menos, né? Porque agora eu tenho um ralo. O ralo ele contribui negativamente para encher o tanque. Então, T dividido por 6, porque é o tempo que o ralo demora para esvaziar o tanque inteiro, e eu igualo isso a 1, porque eu estou interessado em encher um único tanque. De novo, se eu precisasse encher 3 tanques, é só eu colocar o 3 aqui, belezinha? Então, vamos lá, então, resolver essa equaçãozinha, ó,
Qual que é o MMC entre 3, 2 e 6? É o próprio 6. E aí a gente faz assim, ó. 6 dividido por 3 é 2, 2 vezes t vai ficar 2t. Vamos para o próximo. 6 dividido por 2 é 3, 3 vezes t vai ficar 3t. Então, somo 3t aqui, ó. E o último é 6 dividido por 6, que vai dar 1, vezes o t, vai ficar t mesmo. Então, aqui, menos t, e tudo isso é igual a 1. Eu vou abaixar mais um pouquinho aqui, passo esse 6 lá para o outro lado, 6 vezes 1 vai dar 6 mesmo, né? E aqui, ó, a gente fica com 2 mais 3, que é 5, 5 menos 1 é 4. Então, fica 4t igual a 6, e, portanto, o meu t é 6 dividido por 4, ou se você simplificar, fica 3 dividido por 2, que isso é 1,5 hora. E aí eu já aproveito para fazer um detalhe com vocês, ó. Esse 1,5 hora, toma cuidado. Isso não é 1 hora e 5 minutos, isso não é 1 hora e 50 minutos. Toma muito cuidado com isso. Esses dois caras aqui, ó, eles estão errados. E para fazer 1 hora e meia virar minutos, a gente faz o seguinte, ó. 1 hora e meia é uma quantidade x de minutos, e eu sei que 1 hora, por exemplo, tem 60 minutos. Sempre façam regra de 3 quando aparecer decimal de hora. É uma forma aí de você conseguir acertar essa transformação, tá bom? E aí vai ficar assim, ó, 1 hora e meia vezes 60, e tudo isso dividido por 1 aqui, né? Então, fica 1,5 vezes 60, que é 90 minutos, tá bom? Então, se ele pedir a resposta em minuto, vai dar 90 minutos, e se a resposta for em horas, vai ser 1 hora e meia, tá bom? Vou voltar aqui, ó, só para a gente lembrar o que a gente fez. O que que aconteceu exatamente aqui, ó? É o nosso método de resolução, certo? A gente está somando o que cada torneira contribui e a gente está subtraindo o que o ralo, né, descontribui, digamos assim. Ele atrapalha as torneiras, por isso que ele vai sempre com um sinal de menos. E lembrando de novo, nunca é demais. Aqui eu estou igualando a 1, porque eu quero encher um tanque. Se fosse 2 tanques, eu colocaria 2 aqui, belezinha? Vamos aqui para a nossa próxima questão, vamos ver como funciona? Uma torneira enche um tanque em 8 horas, enquanto outra enche o mesmo tanque em 6 horas. Se o tanque estiver cheio, o seu ralo aberto esvazia toda a água em 4 horas. As duas torneiras foram abertas ao mesmo tempo para encher o tanque, que inicialmente estava vazio. E após 3 horas, inadvertidamente, o ralo foi aberto. Qual é o tempo total para encher o tanque? De novo, a gente tem só um tanque, então a gente vai usar o nosso mesmo método. O que que acontece aqui, ó? É um T dividido por 8, certo? Mais um T dividido por 6, já que a primeira torneira leva 8 horas e a segunda leva 6 horas. E tem um ralo que ele esvazia em 4 horas. Porém, esse ralo ele está sendo aberto somente 3 horas depois da torneira. Então, eu tenho que colocar aqui no ralo um T menos 3 dividido por 4. E você quer saber por que eu coloquei T menos 3? Justamente porque o ralo ele vai funcionar 3 horas a menos. Então, vamos supor que passou 6 horas. Esse ralo ele vai ter esvaziado 6 menos 3 sobre 4 do tanque. Então, esse T menos 3 representa que o ralo trabalhou 3 horas a menos, né? Esse número que fica aqui em cima é a quantidade de tempo que a torneira fica aberta. Então, se o ralo ficou aberto 3 horas a menos, eu vou subtrair 3 dele aqui, beleza? Fique esperto com isso, sempre que uma coisa for ligada depois, você tem que subtrair o tempo que ela não ficou trabalhando. E tudo isso aqui, ó, eu vou igualar a 1 novamente, porque eu quero encher um único tanque, beleza? Então, vou abaixar aqui, vamos fazer nossa continha e ver quanto que vai dar, ó. Aqui o MMC entre 8, 6 e 4 é 24, né? Eu acho que fica tranquilo com esses números, a gente descobriu o MMC. Se você não souber, não tem problema, você pode fatorar, tá bom? Então, o MMC aqui, ó, ficou 24. Vamos ver quanto que vai ficar agora, ó. 24 dividido por 8 é 3, 3 vezes T vai ficar 3T. Vamos para o próximo. 24 por 6 vai dar 4, e 4 vezes o T é 4T. Então, tá feito aqui.
E o último, 24 por 4 é 6. E toma cuidado agora, porque fica menos 6, que multiplica todo mundo que está ali. Não pode esquecer que esse parênteses é um único número. Então, a gente tem que fazer a distributiva, tá bom? E eu vou igualar isso aqui a 1. Vamos ver quanto que vai ficar? Ó. Aqui em cima, quando eu fizer essa distributiva, vai ficar ó, menos 6 vezes t, menos 6t. Menos 6 vezes menos 3 dá mais 18, né? Menos com menos vai dar sempre mais. Então, aqui em cima ficou assim, ó. 3t mais 4t dá 7t. Menos esse 6t aqui, vai sobrar só um t em cima. E tem aquele mais 18 ali. E tudo isso, eu já vou passar esse 24 lá para o outro lado. E tudo isso, então, vai ser igual a 24. E agora, é só passar o 18 para lá. 24 menos 18 vai dar 6. E como o meu tempo está em horas, vai ficar aqui, então, que eu vou demorar 6 horas para encher esse tanque, beleza? Eu sempre gosto de voltar aqui onde a gente estava e fazer aí uma abstração a respeito disso. O que está acontecendo aqui? Uma torneira contribuindo com T sobre 8, porque ela demora 8 horas para encher o tanque. Outra torneira contribuindo com T sobre 6, porque ela demora 6 horas para encher o tanque. E uma torneira aqui, né, na verdade um ralo, contribuindo com T menos 3 sobre 4, porque ele deixou de trabalhar as 3 primeiras horas. E esse menos é porque ele contribui negativamente. E, por fim, esse 1 é porque a gente vai encher um único tanque, belezinha? E agora, vamos falar um pouquinho dos problemas escondidos, né, das torneiras. Tem problema que a gente olha e não tem torneira e nem tanque nenhum, mas a resolução ela acontece da mesma forma, né? Esse tipo de questão é, na verdade, uma questão de contribuição. Sempre que você tiver coisas contribuindo para um mesmo objetivo, você pode usar esse método de resolução que a gente acabou de criar, né? Vamos supor que a mãe esteja arrumando a casa junto com o pai e o filho está bagunçando. Então, você vai somar o trabalho da mãe com o trabalho do pai e vai subtrair o trabalho do filho, porque ele está atrapalhando, certo? Então, esses tipos de exercícios de contribuições e atrapalhamentos, digamos assim, a gente resolve sempre do mesmo jeito, tá bom? Então, vamos dar uma olhada nesse que eu coloquei aqui pra gente, ó. Um mecânico regula um automóvel X em 40 minutos, enquanto seu auxiliar realiza o mesmo trabalho em 2 horas. Trabalhando juntos, regularão 3 automóveis do mesmo modelo X em quanto tempo? Essa que é a ideia aqui, então, do exercício. E olha só o que tem de diferente aqui nessa questão. Eles vão regular agora 3 automóveis. Pensa como se fosse tanque, tá bom? Teria que encher 3 tanques. E aí a minha primeira ideia aqui vai ser o seguinte, olha só. A gente tem que igualar os tempos na mesma unidade, né? Eu não posso ter aqui minutos e aqui horas. Vai atrapalhar lá no nosso método de resolução. Então, essas 2 horas aqui, ó, eu vou considerar que é 60 minutos cada hora, ou seja, 2 horas é 120 minutos, certinho, né? E aí a gente usa o nosso método, olha só. O t dividido pelos 40 minutos ali do primeiro, mais o t dividido por 120 minutos do segundo, isso tem que ser igual a 3. Vamos ver o que isso significa? É a contribuição do primeiro, mais a contribuição do segundo, que é o auxiliar, e eles têm que fazer agora 3 trabalhos, tá bom? É a diferença entre o que a gente estava vendo antes. Agora não é mais um aqui, porque eles vão fazer 3 trabalhos. É como encher 3 tanques, tá bom? E é só a gente resolver isso aqui, ó. Olha só como fica, ó. O MMC ali entre 40 e 120 é o próprio 120. E aí vai ficar assim, né, ó. 120 dividido por 40 é igual a 3. 3 vezes o t vai ficar 3t. Vamos para o próximo aqui, ó. 120 dividido por 120 é 1, vezes o t vai ficar o próprio t mesmo. E isso tem que ser igual a 3, certo? Agora, eu passo esse 120 para lá. 3 vezes 120 é 360. E aí vai ficar assim, ó. 3t mais t é 4t. Então, 4t é igual a 360, o que me indica que o t é igual a 90, né? Então, os dois juntos vão demorar aqui, ó, 90 minutos, tá bom? É sempre assim que a gente resolve esses exercícios de contribuição. E agora eu trouxe aqui esse último exemplo, é um exemplo recente, acabou de cair na Unicamp, vamos dar uma olhadinha, ó.
duas impressoras funcionando simultaneamente imprimem certa quantidade de páginas em 36 segundos. Sozinha, uma delas imprime a mesma quantidade de páginas em 90 segundos. Funcionando sozinha, para imprimir a mesma quantidade de páginas, a outra impressora gastaria, repara como vai ser a mesma estrutura que a gente já está acostumado. Você pode achar estranho, mas a estrutura é a mesma. Olha só como vai funcionar. Ó. Eu colocava assim, vamos lembrar de um exercício que eu já fiz. Uma torneira demora 2 horas, outra torneira demora 4 horas e vamos ver quanto demora as duas juntas para encher um tanque, certo? Vamos passar essa estrutura para esse exercício e ver como é que fica. Uma das diferenças é que eu já sei esse tempo, né? No caso é o tempo para as duas fazerem esse mesmo trabalho juntas. Ela já deu aqui para a gente que é 36 segundos. Então, nessa estrutura vai ficar assim, ó, 36 sobre alguma coisa mais 36 sobre alguma outra coisa é igual a 1, porque o trabalho é o mesmo, é um único trabalho, certo? E aqui na parte de baixo, eu sempre coloco quanto que elas demoram para fazer sozinhas. Então, uma delas aqui eu já sei que é os 90 segundos, então eu vou colocar 90, e a outra é justamente a pergunta. Então, tá aqui, ó, x é o que eu vou colocar. Vamos ver o que isso aqui que a gente fez significa? Vamos entender isso aqui melhor? Esse 36 sobre 90 é quanto uma delas contribui quando elas estão ligadas juntas. E esse 36 sobre x é quanto a outra contribui quando as duas estão ligadas juntas. E esse 1 aqui do outro lado é porque elas vão fazer um único trabalho. Lembrando, essa parte de cima é o tempo que elas demoram juntas, o exercício já deu isso pra gente, e aqui embaixo eu sempre coloco quanto cada uma delas vai demorar para fazer o serviço sozinha. Um deles ele já me deu e o outro foi o que ele me perguntou. Então é isso que a gente precisa fazer nesse exercício, belezinha? Vamos resolver então a equaçãozinha e ver qual que vai ser a resposta. Olha só, MMC entre 90 e x vai ficar 90x, né? Não tem muito o que fazer. E aí a gente vai, ó, dividir pelo de baixo, 90x dividido por 90, vai sobrar o x. E x vezes 36 vai ficar 36x. Vamos para o próximo. 90x dividido por x vai sobrar 90. Então, em cima aqui vai ficar 90 vezes 36 e tudo isso é igual a 1. Vamos descer um pouquinho aqui para continuar a resolução. Ficamos assim, então, ó, 36x mais 90 vezes 36, eu não vou fazer agora porque eu vou simplificar depois. Então, fica 90 vezes 36 e tudo isso é igual a 90x, né? Eu passo esse 90x lá para o outro lado. O que a gente já pode fazer? Simplificar aqui, por exemplo, por 9. Todos os termos são divisíveis por 9. Então, aqui, ó, se eu dividir esse aqui por 9, vai dar 4. Esse aqui por 9, eu posso dividir só um dos fatores, né? Então, eu vou dividir esse aqui, ó, e aí vai ficar 10. E desse lado dividido por 9 vai dar 10x, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Aqui ficou 4x mais 10 vezes 36 é 360. E aqui desse lado ficou 10x, né? 90 dividido por 9 vai dar 10. Agora eu vou passar esse 4 lá para o outro lado. Vai ficar 10x menos 4x, que é 6x. E tudo isso é igual a 360. Eu passo esse 6 dividindo e eu já descubro que o meu tempo é de 60 segundos, certo? Então, uma demora 90 segundos e a outra demora 60 segundos. A alternativa C aqui, tá bom? Eu vou de novo passar para cá, ó, e vou recapitular o que está acontecendo aqui, ó. Esse 36 sobre 90 é o quanto uma das impressoras contribui quando elas estão ligadas juntas. Esse 36 sobre x é o quanto a segunda contribui e elas estão fazendo um único serviço, certo? Esse 36 é o tempo que elas demoram juntas, o exercício forneceu isso pra gente, não é muito comum, o comum é ele pedir esse tempo, mas às vezes ele pode fornecer e pedir outra informação. Esse 90 é o tempo que uma delas demora sozinha, e esse x é o tempo que a outra demora sozinha, que foi o que ele me perguntou, beleza? Então tá aí esse exercicinho pra gente, é bem tranquilo se a gente conhecer esse método de resolução que resolve questões de contribuição. Nesse vídeo era isso então, eu espero vocês no próximo, não deixe de comentar aqui o que você achou desse método de resolução de questão. Até a próxima!